Olá, amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Neste episódio, nós retornamos ao ambiente das selvas para falar de um dos super-heróis mascarados mais antigos das histórias em quadrinhos. Este herói permanece no coração de seus fãs, mesmo depois de quase 80 anos de atividade. Nós estamos falando do Fantasma, o The Phantom, personagem interessantíssimo que foi criado pelo americano Lee Falk em 1936 e que no auge do sucesso conseguiu alcançar mais de 100 milhões de leitores todos os dias. As aventuras do Fantasma começaram sendo publicadas em tiras diárias em fevereiro de 1936 e sempre em preto e branco. Assim, ninguém chegou a se preocupar com a cor do traje do Fantasma até 1939, quando a tira de domingo começou a ser publicada em cores. Como ninguém estava muito preparado para as cores, não surpreende que as publicações do Fantasma nesse período mostrassem o herói em uma infinidade de diferentes variações de cores de roupa, e curiosamente nenhuma delas era roxa. Da primeira vez que o personagem apareceu, em 1936, ele usava um traje laranja avermelhado, e seguiu nesse figurino até 1939. Mas a partir desse ano, já começaram a aparecer aventuras em que o herói usava um traje roxo ou então um traje azul. Mas existe uma publicação do herói, datada de 1937, feita pela casa Editrice Nerbini, na Itália, em que aparece um fantasma meio multicolorido, usando uma blusa e um capuz vermelhos, um calção verde, uma meia calça laranja e luvas amarelas. Bem estranho. A Ace Comics foi a primeira revista em quadrinhos americana a reimprimir a tira do Fantasma, e na primeira edição de 1938, o Fantasma foi mostrado em um traje marrom. No entanto, em todas as edições seguintes da Ace Comics, o Fantasma já aparece vestido sempre de roxo. O primeiro quadrinho do Fantasma na Austrália apareceu em 1938, e na capa o Fantasma foi mostrado em um traje verde-limão deslumbrante para os australianos. Independentemente do fato de que a tira diária nunca foi oficialmente colorida, é possível verificar que o texto do Lee Falk mostra que ele pretendia que o traje do Fantasma fosse, na realidade, na cor cinza. Bom, fora esses detalhes, esse personagem também era conhecido como o Fantasma que Anda. E o que o tornava tão interessante para os seus leitores era o fato de que ele não era um super-herói típico, já que não tinha nenhum superpoder. E era alguém vulnerável que quase morria em alguns episódios. Ele tomava tiro, era esfaqueado e sempre se revelava como uma força para o bem. O Fantasma nasceu originalmente pelas mãos de artistas como Ray Moore e Wilson McCoy. Esses dois ilustradores eram, na verdade, compositores fantásticos de cenas e atmosfera, e depois deles, para muita gente, o Fantasma se transformou só num super-herói roxo. O Fantasma é uma espécie de lenda africana desde o final dos anos 1500, quando apareceu pela primeira vez e começou sua cruzada de um homem só pela justiça. Ajudado por uma tribo de nativos africanos e por auxiliares ocasionais, o Fantasma luta aquele tipo de batalha sem fim contra a injustiça onde quer que ela seja encontrada, embora quase sempre seja na África mesmo. A história é a seguinte: o Fantasma é um descendente direto do primeiro Fantasma. Cada pai passa o manto do Fantasma para o seu filho na hora certa. Para o mundo exterior, o Fantasma é um personagem que nunca envelheceu ou morreu em quase 500 anos. E essa estratégia familiar acabou virando uma espécie de lenda. Para a família Walker, é uma tradição e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade familiar. A lenda fala de um menino que viu seu pai morrer nas mãos da Irmandade Singh, que era uma gangue de piratas que operava na África. Mais tarde, sobre o crânio do assassino do seu pai, o menino jura vingança, dedicando sua vida e a vida de seus descendentes a lutar contra a pirataria, a ganância, a injustiça e a crueldade em todas as suas formas. Esse foi o primeiro Fantasma. O criador do personagem, o roteirista Lee Falk, teve a ideia que acabou tornando esse personagem um clássico, apreciado por leitores no mundo todo. Essa ideia foi a de tornar o personagem imortal. Ele conseguiu isso tornando o Fantasma atual
o 21º em uma linhagem que remonta a mais de 400 anos. Durante todo esse tempo, então, os seus ancestrais haviam lutado contra o mal, usando o mesmo traje, no mesmo local da selva, não especificado, incentivando a lenda de que eles eram, de fato, o mesmo homem. Ao longo das aventuras, alguns apetrechos foram adicionados, incluindo a Patrulha da Selva, que o fantasma dirige secretamente, a tribo dos Bandari, que é uma tribo que ele governa, as Crônicas Fantasmas, das quais as aventuras de seus ancestrais são ocasionalmente contadas, e especialmente os velhos ditados da selva, que dão credibilidade ao seu status lendário, todos servindo para aumentar o apelo do personagem. E tem ainda o Anel da Caveira. Originalmente, Falk colaborou com o artista Ray Moore. Quando, durante a Segunda Guerra Mundial, Moore ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, seu lugar foi ocupado por Wilson McCoy. Mas, mais tarde ainda, Bill Lynch, que também ilustrou as aventuras de quadrinhos do personagem, assumiu. A partir de 1963, a tira foi cuidada por Seymour Cy Berry, que ficou com ela por mais de 30 anos. Atualmente, a tira é desenhada por George Olsen, que começou como assistente de Berry e Graham Nolan. Falk ainda é acreditado como roteirista, apesar de ter morrido em 1999. É interessante notar que esse personagem não está no grupo daqueles que sofreram grandes reformulações. O Fantasma sempre permaneceu fiel à sua criação original e teve também uma participação em outras mídias. A história do Fantasma na mídia inclui uma série de filmes da década de 1940, um longa-metragem de 1996, que foi estrelado por Billy Zane, e uma série de romances de bolso publicados entre 1972 e 1975. Um descendente dele, o 24º Fantasma, apareceu em 33 episódios animados de meia hora num programa de TV chamado Phantom 2040, que a Marvel publicou em uma versão em quadrinhos em 1995. Teve também uma outra série animada, Os Defensores da Terra, que foi transmitida em 1987, que merece atenção especial porque tem uma parceria altamente improvável do personagem Fantasma com Flash Gordon e com o Mandrake, o Mago. Uma coisa estranha. O Fantasma é um personagem que nunca apareceu em muitas camisetas e outros produtos, né? Mas como um herói de aventura popular entre leitores de todas as idades e todas as partes do mundo, ele resistiu a quase tudo e ainda está forte, por aí, esperando a hora de passar o bastão para o novo descendente. No próximo episódio, nós deixamos a selva e vamos falar de um super-herói que sempre se destacou pelo caráter, pelo senso de justiça e pela humildade. Então, até lá!